E se o que está te deixando ansioso não for o problema, mas a maneira como você conversa com ele dentro da sua mente? E se a ansiedade não for um monstro externo, mas uma repetição invisível, alimentada toda vez que você tenta prever, controlar, entender? O que ainda nem aconteceu. Ninguém te conta isso. Mas a ansiedade tem um idioma. Ela fala alto quando você silencia sua presença. Ela cresce quando você vive projetado num amanhã que ainda não tem forma. Ela te consome quando você esquece que o agora também tem voz. Talvez você ache que está apenas cansado, mas repare nos sinais. O coração acelera sem motivo, os pensamentos correm como se tivessem medo de parar. O corpo está aqui, mas a sua mente já fugiu para todos os futuros possíveis. A ansiedade é isso, a tentativa desesperada de evitar uma dor que ainda nem aconteceu. E nesse processo, você perde o único lugar onde ainda tem controle: o presente. O que você vai descobrir agora pode te surpreender. Porque alguns dos homens mais calmos da história não nasceram assim. Eles treinaram e fizeram isso em situações extremas, onde qualquer outro já teria quebrado. Eles usaram códigos simples, mas poderosos. Palavras que, quando ditas por dentro, têm o poder de dissolver o caos. Talvez essa conversa mude a forma como você reage a partir de hoje, porque uma mente ansiosa não precisa de mais promessas. Ela precisa de um ponto de ancoragem, e é justamente aí que a resistência começa a nascer. E talvez, nesse momento, algo aí, dentro de você, já esteja tentando respirar com mais calma. Porque às vezes, tudo o que a gente precisa é de uma frase certa, dita na hora certa, para lembrar que ainda é possível retomar o controle, mesmo quando tudo parece girar fora do eixo. Se essa sensação fez sentido para você, se alguma parte dessa conversa tocou algo que estava quieto demais há tempo demais, então deixa isso registrado aqui nos comentários. Às vezes, o que você escreve é exatamente o que outra pessoa precisa ler para não se sentir sozinha. E se você sentiu que esse conteúdo te abraçou de alguma forma, com palavras que você não sabia que precisava, curtir esse vídeo é um jeito silencioso de dizer: continua. Porque cada curtida, cada inscrição, cada comentário sincero mostra que essa conversa tem valor, que tem gente precisando dela. E isso faz toda a diferença para que ela continue existindo, alcançando quem talvez nem saiba que está procurando por esse tipo de apoio. Se esse canal se parece, mesmo que um pouco, com o tipo de voz que você gostaria de manter por perto nos dias difíceis, então se inscreva. Não como um clique qualquer, mas como um gesto de resistência. Porque de agora em diante, vamos seguir juntos nessa busca por palavras que não apenas expliquem o mundo, mas que devolvam a força de habitar o agora com mais coragem. E talvez a próxima palavra que você vai ouvir já seja exatamente a que precisava. Ele ficou preso por 27 anos. Não foram 27 dias, nem 27 meses. Foram 27 anos de ausência, de silêncio, de confinamento. Mas o mais impressionante não é o tempo que Nelson Mandela passou atrás das grades, é o que ele fez com o tempo. Enquanto muitos perderiam a sanidade, ele moldou um código. Enquanto outros desmoronariam, ele se reconstruiu. E não com frases prontas, nem com fórmulas de autoajuda. Mandela desenvolveu uma linguagem interna, uma espécie de escudo invisível contra o colapso mental que a ansiedade prolongada provoca. A ansiedade, diferente do medo, não precisa de uma ameaça real. Basta uma ideia mal processada, uma memória distorcida ou um futuro imaginado em excesso. Mandela sabia disso. Por isso, mesmo trancado, mesmo isolado, mesmo sendo tratado como sub-humano, ele construiu dentro de si um vocabulário de resistência. Palavras que não serviam para impressionar os outros, mas para manter o próprio eixo. Palavras que, ao serem repetidas com consciência,
Atuavam como âncoras quando tudo ao redor parecia girar sem sentido. Ele não nasceu pronto. Não carregava um manual de superação no bolso. Mandela era um homem, de carne, de dúvida, de dor, mas com uma decisão: a de não entregar o controle do próprio pensamento ao ambiente externo. Essa decisão, que pode parecer pequena, é o que separa os que afundam dos que atravessam. E o mais bonito é que esse código que ele desenvolveu não está preso à história dele. Ele pode ser reaprendido, internalizado, vivido por mim, por você, por qualquer pessoa que esteja cansada de viver à mercê do caos mental. A autoridade de Mandela não nasceu do discurso, mas da vivência. Ele não falava sobre resiliência, ele foi a própria definição. E é exatamente por isso que quando ele escolhia certas palavras, elas carregavam um peso diferente. Não eram apenas letras reunidas, eram tijolos internos, sustentação emocional. Cada uma daquelas palavras tinha sido testada nos piores dias. Tinha sido sussurrada na cela. Tinha sido escrita mentalmente enquanto o mundo lá fora o esquecia. É fácil admirar ícones quando já estão livres, reconhecidos, aplaudidos. Difícil é lembrar que antes do Nobel, houve noites sem janela. Antes do perdão, houve raiva. E antes da paz, houve luta. Por isso, as palavras que Mandela carregava não são apenas bonitas, são ferramentas. E talvez, se você prestar atenção nelas como quem presta atenção na própria respiração, vai começar a notar algo diferente. Um tipo de firmeza discreta, uma clareza no meio do barulho. Um espaço, mesmo que pequeno, onde a ansiedade não manda mais em você. Então me conta aqui nos comentários. Qual palavra você usa para não se perder de si? Ou, se quiser deixar isso registrado de forma simbólica, escreve aí: palavras que seguram. Porque às vezes, só de dizer isso, a gente já começa a lembrar. A ansiedade cresce quando você esquece onde termina o mundo e onde começa você. Porque no fundo, ela é uma tentativa desesperada de controlar o que nunca esteve nas suas mãos. É sua mente criando 1000 versões de um futuro que talvez nem exista. É um corpo que se enrijece, tentando evitar uma dor que nem chegou. É um coração ofegante lutando contra ameaças invisíveis. Mas os estoicos ensinavam outra lógica. Nada do que vem de fora tem o poder de te destruir, a não ser que você autorize. Esse é o conceito de poder interno. E ele não é bonito só na teoria. Ele é libertador na prática. Não se trata de se tornar frio, insensível, robótico. Trata-se de lembrar que entre o que te acontece e o que você sente, existe um intervalo, um espaço, um ponto onde a sua interpretação tem mais força do que o próprio fato. E quem aprende a habitar esse espaço ganha um tipo raro de imunidade emocional. Mandela aprendeu isso na cela. E os estoicos antigos já viviam assim, em meio às guerras, traições, privações, porque eles sabiam que o caos lá fora é cíclico. O que muda tudo não é o cenário, é o quanto você deixa que o cenário te possua por dentro. A ansiedade não é um monstro, ela é um reflexo distorcido do seu desejo de controlar o incontrolável. Quando você entende isso, algo se solta, o peito alivia. E um tipo novo de pensamento começa a se formar. E se eu não precisar reagir a tudo? E se nem tudo for sobre mim? E se nesse momento eu apenas cuidar do que depende de mim e o resto deixar ir? O poder interno começa aí, não com força bruta, mas com leveza, com aquela lucidez que se apresenta nos segundos antes da explosão, com aquela pausa onde você percebe: não sou obrigado a seguir o impulso. Isso é resistência. A resistência não é o oposto da emoção. É a arte de sentir sem se dissolver. É o domínio sereno sobre o próprio julgamento. E o mais incrível é que, quando você assume isso, o mundo começa a perder a capacidade de te ferir do mesmo jeito. Os estoicos chamavam isso de liberdade verdadeira, aquela que não depende de ter tudo sob controle, mas de não ser dominado por nada.
A ansiedade morre de fome quando você para de alimentá-la com a sua interpretação mais frágil. E é nesse ponto que você começa a lembrar que tem escolha, que pode responder diferente, que pode olhar o mesmo problema e não se diminuir diante dele. Se essa ideia ressoou aí dentro, escreva nos comentários uma coisa simples, mas poderosa. Eu volto para o centro. Porque às vezes é só isso que a gente precisa, uma lembrança de que a casa nunca foi lá fora. E sim, aqui, nesse ponto exato onde a resistência começa. A mente ansiosa tem pressa. Ela acelera mesmo quando o corpo está parado. Ela constrói catástrofes invisíveis, em cenários que ainda nem existem. E o mais cruel é que ela parece tão convincente, tão lógica, tão urgente, que esquecemos o que é mais simples, o agora. Para os estoicos, essa era a palavra que partia a ilusão ao meio. Agora não é só uma âncora, é uma espada. Uma que corta os laços com o que não existe, porque o futuro não chegou, e o passado já não responde mais. Tudo o que temos, e sempre tivemos, é este instante. Mandela sabia disso. Ele não enfrentava apenas grades de ferro. Ele lidava, dia após dia, com um sistema construído para quebrar a dignidade. Mas havia algo que nem os algozes podiam arrancar: o foco. Ele treinava a mente como quem afia uma lâmina. Não deixava que ela se projetasse demais. Não permitia que ela morasse no que viria depois. Porque ele entendeu que a sobrevivência real, não a biológica, mas a emocional, começa quando você olha para onde seus pés tocam. Essa é a prática. Não é mágica, nem romântica. É visceral. Quando sentir o aperto da ansiedade te arrastando para 1000 pensamentos, respira. Não como técnica de respiração, mas como gesto de retorno. Olha ao redor. Nome os objetos. Sente o chão, sente o corpo. Escuta os ruídos. Você está onde está, e nada além disso exige sua resposta agora. É aí que a resistência aparece. No momento em que você recusa a convocação do caos e decide permanecer inteiro, mesmo que tudo ao redor peça colapso. A ansiedade é alimentada por uma obsessão pelo "e se", e o agora é a resposta direta e crua. Não sei, não é agora, não é real. O estoico não rejeita o futuro. Ele apenas não se entrega a ele como se fosse obrigação viver, antecipando o que não depende de si. Isso é humildade e é poder. Porque existe um tipo de coragem que nasce quando você entende que não precisa resolver a vida toda de uma vez. Precisa apenas viver este segundo com integridade. Você quer saber se está praticando isso de verdade? Observe como você responde à espera, ao silêncio, à pausa, ao não saber. Se tudo isso te desespera, talvez esteja faltando um pacto mais honesto com o agora. Não como fuga, mas como disciplina. Porque a mente ansiosa quer 1000 respostas. A mente treinada pelo presente quer apenas responder com presença. E isso muda tudo. Se esse conceito tocou em algo que estava solto dentro de você, escreva aqui nos comentários com simplicidade, mas com verdade. Volto para o agora. A resistência começa quando você percebe que não precisa sair correndo, só precisa voltar. A ansiedade adora se disfarçar de destino. Ela chega com frases prontas, certezas absolutas e uma urgência que pressiona até o corpo. Faz parecer que tudo está fora do nosso alcance, como se fôssemos apenas espectadores do próprio colapso. Mas é exatamente aí que a filosofia estoica nos devolve algo que o medo tenta roubar: a escolha. Não a escolha mágica que muda o mundo em um estalo, mas aquela silenciosa, quase invisível, que começa no íntimo. A escolha de não alimentar o incêndio mental. A escolha de não ser cúmplice do próprio desespero. A escolha de respirar antes de responder, de se calar antes de reagir, de continuar, mesmo quando tudo grita para parar.
Mandela sabia disso. Ele não escolheu a prisão, mas escolheu o que a prisão faria com ele. Escolheu não odiar quando o ódio era o caminho mais fácil. Escolheu dignidade onde havia humilhação. Escolheu a própria humanidade, mesmo cercado de desumanidade. Porque a resistência verdadeira nasce dessa lembrança simples e poderosa. Você não é o que te acontece. Você é o que escolhe fazer com o que te acontece. Talvez ninguém tenha te dito isso de forma direta. Você pode não ter controle sobre o que sente, mas ainda assim é responsável pelo que faz com o que sente. Isso é duro de ouvir, eu sei, mas é libertador. Porque significa que a chave está nas suas mãos, mesmo quando tudo parece trancado por fora. A ansiedade lateja forte quando você acredita que perdeu o leme, mas quando você se lembra de que ainda pode escolher a direção, mesmo sem controlar o vento, algo muda por dentro. Escolha não é conforto, é coragem. Porque muitas vezes, escolher a calma exige mais força do que gritar. Escolher não reagir exige mais domínio do que revidar. E escolher continuar respirando, mesmo em meio ao caos, é uma forma silenciosa de revolução. O estoico entende isso. Ele não luta contra o sentimento, mas contra o colapso. Ele aceita a tempestade, mas escolhe não se afogar nela. É por isso que a palavra escolha é tão poderosa. Ela não é só um verbo, é um lembrete. Um lembrete de que, mesmo nos dias mais escuros, ainda existe um espaço entre o que acontece e o que você faz com isso. E é nesse espaço que mora a resistência. Não aquela que exige aplausos ou visibilidade, mas a que só você sabe que está sendo feita por dentro, no silêncio das decisões pequenas e firmes. Se esse trecho fez sentido para você, se alguma parte dessa ideia se encaixou em algo que você já viveu ou está vivendo, compartilha isso nos comentários com a frase: "Eu ainda posso escolher". Essa é uma frase simples, mas poderosa. Porque enquanto você puder escolher, você ainda está no jogo. E o próximo passo da resistência começa exatamente aí. Há dores que se repetem tanto que parecem eternas. Dores que acordam com você, almoçam com você. Te observam em silêncio enquanto você finge que está tudo bem. A ansiedade, quando se instala fundo, começa a dar a impressão de que não vai mais embora. Como uma tempestade que perde a pressa e decide morar dentro do peito. Mas há uma verdade que a filosofia estoica insiste em sussurrar, mesmo quando tudo grita o contrário. Tudo o que nos atravessa também passa, inclusive aquilo que mais parece permanente. A palavra temporário pode parecer pequena, mas ela carrega um tipo de esperança que não é barulhenta. É uma esperança madura, realista, que não promete finais felizes, apenas mudanças inevitáveis. Mandela viveu mais de 2 décadas confinado. Anos em que tudo à sua volta dizia: isso nunca vai acabar. Mas ele se manteve de pé. Por quê? Porque sabia que mesmo o ferro enferruja, mesmo as celas se abrem, mesmo o tempo mais escuro carrega, lá no fundo, um ponto de virada. O estoico não ignora a dor. Ele não finge que não sente. Mas ele se lembra de que até a dor mais afiada tem um ciclo. E que tudo o que começa, um dia termina. A tempestade não se desculpa por ter vindo. Mas ela também não tem poder de decidir quanto tempo vai durar dentro de você. É você quem escolhe não ser casa para o que é, passageiro. E esse é um dos maiores atos de resistência. Lembrar que o que fere também se desfaz. Você já percebeu como até os sentimentos mais pesados enfraquecem com o tempo? Como as lembranças mais doloridas, um dia, perdem o corte. Como aquilo que parecia impossível de suportar, hoje já virou história. Essa é a prova viva de que o temporário é mais forte do que o eterno inventado pela dor. Porque tudo o que te quebra agora, amanhã já não terá o mesmo peso. Tudo o que te paralisa hoje,
pode ser a raiz do que vai te mover depois. É estranho pensar nisso quando ainda está doendo, eu sei. Mas lembre-se, até as estações sabem a hora de mudar. Mandela não sobreviveu porque era feito de pedra. Ele sobreviveu porque era feito de tempo. E o tempo, mesmo lento, mesmo cruel às vezes, é também o melhor aliado de quem decide não desistir. O tempo transforma, corrói certezas falsas, desfaz medos que pareciam imóveis, e no meio de tudo isso vai te lembrando que respirar já é uma forma de vencer o que queria te afogar. Se essa parte tocou algo dentro de você, talvez algo que andava quieto há um tempo, compartilha isso nos comentários com a frase: "Isso também vai passar". Às vezes, só de lembrar disso, algo já começa a se mover por dentro. E o que vem a seguir talvez te faça enxergar o que a ansiedade nunca quis que você visse. Há palavras que não nascem nos livros, nascem nas cicatrizes. Resistência não é uma palavra bonita no dicionário. É uma palavra suada no corpo de quem não desistiu. Ela não soa como grito, nem como aplauso. Ela soa como silêncio, como um coração que bate mesmo em meio ao medo. Como uma respiração que continua, mesmo sem ter certeza do próximo passo. E é por isso que ela não pode ser ensinada apenas por teoria. Ela precisa ser sentida. Precisa ser descoberta no momento exato em que tudo parece querer te apagar. Quando falamos de Mandela, é fácil imaginar um ícone, um símbolo inalcançável. Mas por trás da imagem pública, havia um homem que chorava escondido, que perdia noites pensando na filha que crescia sem ele, que sentia a ausência do toque, da pele, da liberdade, e mesmo assim, escolheu não endurecer, escolheu não devolver ao mundo a violência que recebeu, escolheu resistir, não com ódio, mas com propósito. Porque resistência não é sobre lutar contra tudo, é sobre não permitir que aquilo que te feriu. Decida quem você vai ser. A ansiedade tenta nos convencer de que somos frágeis demais para aguentar, de que algo em nós está quebrado. Mas resistência é justamente a prova de que sentir não é sinal de fraqueza. Sentir é sinal de humanidade. O erro não está em sentir muito. Está em acreditar que por sentir muito, você não vai conseguir continuar. Mandela sentia. Você sente. Eu sinto. A diferença está em continuar, mesmo quando tudo dentro pede pausa. Isso é resistência. E é isso que a ansiedade não consegue explicar, porque ela vive do impulso, da urgência, do medo. Já a resistência vive do tempo, da escolha, da coragem. Ser resistente não significa ser imune. Significa ter clareza sobre o que vale permanecer. Significa saber que o mundo pode te empurrar, mas não pode te tirar do chão se você decidir ficar. Significa entender que existem dias em que tudo parece contra. Mas nesses dias, mais do que nunca, existe algo dentro que não desiste. Algo que não precisa de grito, que não precisa de aprovação, que só precisa de espaço para respirar e lembrar: eu ainda estou aqui. Muitas vezes, o que falta não é força, é direção. E é isso que a resistência oferece. Um eixo, uma linha invisível que segura a sua alma mesmo quando ela se fragmenta. Porque a verdadeira resistência não se mede no que você evita sentir. Ela se revela no que você decide fazer, mesmo sentindo tudo, mesmo com medo, mesmo cansado, mesmo sozinho. E talvez você esteja aqui agora por causa disso, porque mesmo ferido, mesmo em silêncio, algo dentro de você ainda quer continuar. Se essa palavra acendeu algo em você, escreva nos comentários: minha resistência tem nome. Você escolhe o nome. Pode ser o da sua mãe, do seu filho, da sua fé, da sua dor ou da sua esperança. O que importa é que isso vai te lembrar porque você ainda está de pé. E o que vem agora talvez seja o motivo mais profundo de todos.
Você não precisa saber tudo agora, nem ter a vida resolvida, nem o medo completamente curado. Mas precisa, urgentemente, de um código, um fio condutor que te salve do colapso nos segundos mais críticos, quando a respiração dispara, a garganta fecha, o peito aperta e o pensamento vira avalanche. É aí que essas 4 palavras entram, não como uma fórmula mágica, mas como âncora, como lembrete, como um abrigo mental num mundo que te empurra para si e a perda de controle. Imagine o seguinte: algo acontece, um comentário, uma notícia, uma memória, algo que normalmente faria você entrar em espiral, mas dessa vez, antes que a ansiedade grite dentro de você, você fecha os olhos e repete mentalmente: agora, escolha, temporário, resistência. Uma palavra de cada vez, como se fossem degraus de volta ao chão. A primeira te puxa do futuro, a segunda te devolve o poder, a terceira te lembra que a dor passa, e a quarta te conecta com a parte de você que já sobreviveu antes. Isso não é apenas linguagem, é neurociência. Quando você ativa esses comandos internos, você envia novos sinais ao seu sistema nervoso. Você muda o foco da amígdala, que rege o medo, para o córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisões conscientes. Em outras palavras, você sai do modo animal e volta para o modo humano. Você interrompe o ciclo automático de alarme e, no lugar, cria um espaço de escolha. E nesse espaço, tudo pode mudar. Mandela fazia isso, de formas diferentes, com palavras diferentes, mas o princípio era o mesmo. Toda vez que a mente queria fugir para o futuro, ele voltava. Toda vez que sentia-se impotente, ele escolhia um gesto, um pensamento, um silêncio. Toda vez que parecia eterno, ele lembrava: é só mais um ciclo. E toda vez que o mundo queria apagar sua identidade, ele se firmava na sua resistência. E você também pode, mesmo que ninguém veja, mesmo que pareça pouco, mesmo que ainda doa. Crie o seu próprio ritual. Escreva as palavras num papel e coloque na carteira, na tela de bloqueio, no espelho do banheiro. Ou melhor, escreva-as dentro de você. Faça delas uma espécie de oração prática, um mantra silencioso que não precisa de explicação para funcionar. Porque a verdade é que o corpo responde à linguagem, mas a alma responde à intenção. E quando você repete essas palavras com verdade, algo dentro começa a reorganizar o caos. Não do lado de fora, mas do lado de dentro, que é onde tudo começa. Talvez essa prática não elimine a ansiedade, mas pode desativar o pânico, reduzir o sufoco, reconectar você com o que ainda é possível. Porque mesmo no escuro, existe direção. E mesmo tremendo por dentro, existe escolha. E mesmo quando tudo parece eterno, existe ciclo. E, mesmo cansado de tudo, existe resistência. Se você chegou até aqui e sentiu que essa prática pode te ajudar de alguma forma, escreva nos comentários: eu já tenho meu código. Essa frase pode ser simples, mas quem escreve já começa a se mover. E o que vem agora, talvez seja o que faz tudo isso finalmente se encaixar. Viver sem códigos é como caminhar num campo minado, de olhos vendados. Você pode até dar alguns passos com sorte, mas basta um gatilho emocional, uma palavra mal colocada, uma lembrança atravessada e tudo desmorona por dentro. Quando a mente não tem direção, qualquer ruído vira comando. E a ansiedade adora se disfarçar de urgência. Ela vai te fazer acreditar que você precisa resolver tudo agora, que não há tempo para respirar, que é tarde demais para mudar. E assim, ela governa. Não com força, mas com repetição. Não com argumentos, mas com medo. É nesse exato ponto que as decisões mais frágeis são tomadas. A mensagem é enviada no impulso. O silêncio vira afastamento. A promessa é quebrada sem maldade. O corpo adoece de dentro para fora.
Relações se corroem, não porque faltou amor, mas porque sobrou reatividade. E quando você se dá conta, o caos já se instalou sorrateiro. A ansiedade não grita, ela sussurra. E a ausência desses códigos transforma cada dia em um jogo de sobrevivência emocional, onde você está sempre perdendo energia, foco e presença, mesmo quando tudo parece normal. Pior ainda, quando você não reconhece o que está acontecendo, começa a achar que o problema é você, que essa inquietação é sua essência, que esse estresse constante é o preço por querer dar conta de tudo. Mas não é. O que está faltando não é força, é direção, é clareza, é aquele segundo de pausa entre o impulso e a ação, onde a mente estoica diria: agora, escolha, temporário, resistência. Mas sem esse código, você volta a reagir como sempre reagiu. E o passado, que deveria ensinar, passa a se repetir como castigo. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Quem não domina esses códigos acaba dominado por tudo o que é externo. Por manchetes, por olhares, por notificações. E mais cedo ou mais tarde, isso cobra um preço alto. Não controlar sua mente é deixar o inimigo morar dentro de você. É abrir a porta para o medo e pedir conselhos a ele. É acordar todos os dias em guerra, não com o mundo, mas com os próprios pensamentos. Mas se tudo isso está te fazendo sentido, é porque talvez você já saiba que está na hora de virar a chave. Não pela culpa, mas pela consciência. Porque não reconhecer o risco é viver em negação. Mas reconhecê-lo é o primeiro passo da verdadeira liberdade. Se algo em você sentiu essa verdade agora, escreva nos comentários. Chega de viver no piloto automático. Às vezes, colocar isso em palavras é o começo da virada. E daqui em diante, a conversa só vai se aprofundar. Você não precisa de um milagre para mudar. Precisa de um código. E o mais bonito disso tudo é que esse código já está dentro de você. Talvez escondido, talvez sufocado pela pressa, pelos vícios emocionais, pelos traumas silenciosos que a rotina normalizou. Mas ele está aí, dormindo talvez, mas vivo. Porque por mais que a ansiedade te tenha feito acreditar que você é frágil, reativo, descontrolado, há uma parte sua que ainda escolhe escutar esse tipo de mensagem. E essa parte já é prova da sua força. A vida nunca prometeu paz constante. Mas o estoico entende que o mundo não precisa mudar para que ele fique em paz, porque a verdadeira vitória não está em dominar os outros, e sim em não ser mais dominado por si mesmo. Essa é a essência da liberdade emocional. É por isso que os que resistem não são os que gritam mais alto, mas os que escutam mais fundo, os que respiram no caos, os que não deixam que a dor defina o caminho, mas que a dor revele o próximo passo. E quando você assume essa postura, mesmo que o mundo não perceba, mesmo que ninguém aplauda, há algo dentro de você que muda. Um novo tipo de orgulho nasce. Não o orgulho vaidoso, que busca aprovação, mas o orgulho silencioso de quem passou pelo inferno sem se tornar fogo. De quem caiu, sim, mas se levantou com consciência. Porque resistência não é só ficar de pé. É lembrar porque vale a pena continuar, mesmo quando tudo te puxa para baixo. Você não precisa ser perfeito. Só precisa ser responsável pela sua mente, pelo que você alimenta, pelo que você permite crescer dentro de você. Porque no fim do dia, ou você desenha a própria mente, ou ela será desenhada por aquilo que você não teve coragem de questionar. E a ansiedade adora ocupar espaços vazios, pensamentos soltos, vidas sem presença. Mas a boa notícia é: um único segundo de lucidez pode interromper anos de padrão automático. E se você chegou até aqui, talvez já esteja sentindo isso. Um tipo diferente de silêncio por dentro, como se algo tivesse se reorganizado. Mesmo que você não saiba dar nome ainda, mas o nome existe.
E ele é antigo, preciso, honesto, resistência. Você não nasceu para ser refém da ansiedade. Você nasceu para ser arquiteto da sua própria resistência. Se essa frase acendeu algo em você, escreva nos comentários: eu escolho ser o arquiteto. Às vezes, a construção começa assim, com uma escolha silenciosa, mas definitiva. E o que vem a seguir, talvez seja exatamente o que você estava pronto para escutar. Se você chegou até aqui, é porque alguma parte desse caminho ressoou com a sua. Talvez uma lembrança antiga, um silêncio que você vinha adiando, ou apenas a sensação de que ainda é possível viver com mais presença e menos ruído. E é por isso que essa conversa não precisa terminar agora. Esse canal existe para isso. Abrir espaço para quem não quer mais se perder em reações impulsivas, mas reencontrar um modo mais consciente de existir. Se você sentiu que essas palavras te ajudaram a enxergar com mais clareza, se em algum momento sentiu que não estava mais sozinho nessa busca, se inscreva. Não por mim, mas por você. Para manter esse tipo de diálogo vivo. Para alimentar a sua própria prática de resistência, um vídeo de cada vez. E me conta aqui nos comentários. Escreva: eu treino minha resistência, se essa mensagem te encontrou no tempo certo. Às vezes, só de ler que alguém escreveu isso, outra pessoa se sente menos perdida. E deixa o like, não como um hábito automático, mas como um sinal de que algo te tocou. Porque cada gesto conta quando a intenção é genuína. Tem um vídeo aqui do lado que continua essa conversa. Aprofunda ainda mais o que começamos. Clica nele e continua comigo por lá. Tem mais do que você imagina.